escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez juntos para mais uma aula da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú. Nossa aula de hoje é a vitória certa de Cristo. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, damos-te graças por esse dia, por estarmos na tua presença, por podermos estudar a tua palavra, reunidos, Senhor, no teu amor, e que as tuas verdades sejam certas nas nossas vidas e esclarecidas segundo a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Cristo já derrotou todas as forças do mal. O diabo é um inimigo derrotado e amarrado, que no devido tempo será definitivamente lançado no inferno, juntamente com seus demônios e todos aqueles que não creram em Cristo como seu único Senhor e Salvador. O movimento Batalha Espiritual que temos estudado, ele dá tanta ênfase ao trabalho do diabo que parece se esquecer de que ele é um inimigo já amarrado e derrotado por Cristo na cruz. Muitos cristãos, influenciados pelo ensino do movimento, acabam imaginando o diabo como um inimigo muito mais poderoso do que verdadeiramente ele é, como se fosse tão poderoso quanto o próprio Cristo, e que o resultado da batalha fosse incerto. A lição de hoje mostra que Cristo já é vitorioso, não precisa de mais batalha, ele já venceu a batalha. E Satanás já está derrotado. Através de vários textos, hoje nós vamos ver nas Escrituras que a batalha de Cristo é vitoriosa. A batalha feita por Cristo já está vencida. E esses textos vão nos mostrar aspectos diferentes dessa batalha. O primeiro texto que nós vamos ler está lá em Gênesis 3:15. É um texto bem conhecido. Lá nós lemos: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É um texto conhecido, né? Aqui temos o proto-evangelho, o anúncio da vitória de Cristo, feito logo depois que ocorreu o primeiro pecado. A semente da mulher que havia de vir é Jesus Cristo, o qual feriu na cruz do Calvário a cabeça da serpente, que é Satanás. A implicação é que Satanás vive atualmente nos seus estertores mortais, como uma cobra cuja cabeça já esmagada fica debatendo entre o resto do seu corpo que ainda tem vida, né? Mas a cabeça já foi esmagada. Essa figura nos ensina que enfrentamos inimigos já derrotados. Cristo venceu o diabo na cruz do Calvário. Esse é um belo texto. O segundo texto que nós vamos ler está em Colossenses 2:15. Lá nós lemos assim:
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo, nesse texto, usa a imagem de potestades despojadas para descrever a vitória de Jesus sobre Satanás. A linguagem nesse contexto é militar, e ele fala de despojamento, triunfo e exposição ao desprezo. Podemos entender essa passagem como Cristo desarmou os principados e as potestades. Essa é a imagem encontrada em Lucas 11, 22. Diz assim, Lucas: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Nessa parábola do homem valente, tira-lhe, que Jesus diz que aquele que é mais forte é o homem valente, tira-lhe a armadura em que confiava. Então, o homem valente é assaltado por um outro mais valente que lhe tira a armadura. Essa é a imagem usada por Paulo para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. O inimigo já teve uma casa saqueada pelo que é mais forte do que ele, que o amarrou e o desarmou, além de tomar seus bens. E esses bens são as pessoas que estavam sob seu poder. Então, Cristo invadiu a casa do homem valente e saqueou, depois de amarrar Satanás, ele saqueou os bens. Por isso que Paulo, em Colossenses, usa o texto falando de despojou, as potestades despojadas, porque elas foram presas, rendidas, e delas foram saqueados todos os bens, que são as pessoas que estavam presas a Satanás. O terceiro texto que vamos ver está em João 12, 31, 33. Diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus afirma nesse texto que o príncipe desse mundo, que nada tem a ver com Cristo, o príncipe desse mundo é outra pessoa, e João 14:30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Então Jesus mesmo fala, ele não tem nada a ver comigo. E está debaixo do juízo de Deus, como diz em João 16:11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Trata-se de Satanás. João narra os casos de exorcismo e nenhum caso de expulsão de demônios no seu evangelho ele manda amarrar. Ele não narra nenhum caso, né, do texto, e ele não manda amarrar, porque esse texto aqui é o texto que mostra o exorcismo, a retirada de Satanás, o amarrar o Satanás, que é tão clássico se falar, né? Para ele, o exorcismo básico, e do qual dependem todos os outros realizados, para João, realizados por Jesus, foi a expulsão de Satanás, realizada por Jesus na cruz. Para João, esse foi o caso mais claro e único de exorcismo que Jesus fez. O agora do texto que nós lemos em João 12, 31, 33, o agora
é explicado nos versos seguintes, quando Jesus fala da sua morte e os efeitos dela. Então, quando que Satanás foi amarrado? Na morte de Cristo. Quando lemos esses textos em seguida, os textos de João, todos juntos, percebemos que a morte, ressurreição e ascensão de Jesus formam um momento decisivo da vitória de Cristo. Satanás foi amarrado no momento em que o reino de Deus surgiu. E o reino de Deus surgiu com o nascimento, com a vinda de Cristo, nascimento de Cristo. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus são os eventos que terminam de amarrar Satanás. A cruz de Cristo é o exorcismo mais radical, mais profundo já realizado. É a hora em que realmente Satanás é amarrado. Outro texto que nós seguimos e vemos na morte, a morte da morte, é em Hebreus 2, 14 a 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O autor usa essa imagem para descrever a vitória de Cristo sobre Satanás. Ele destrói aquele que tem poder sobre a morte. No verso 14, vemos que Cristo tomou o poder do diabo, o poder que o diabo tinha sobre a morte. Por que ele tinha poder sobre a morte? Porque ele foi o primeiro a pecar. E ele é aquele que incita o outro, os homens, a pecar. O salário do pecado é a morte. E a morte, nesse sentido, o diabo tinha poder sobre ela. O diabo, ele não foi aniquilado, mas ele não tem mais poder sobre a morte. Em Cristo, nós temos a vida eterna, pois Cristo venceu a morte e nos livrou das garras da morte. Então, nós não temos que temer a morte, essa morte física, né? A morte física nós vamos passar, mas a morte pelo pecado que nos leva à morte eterna, nós não temos que temer mais. Nele, nossos pecados foram pagos. Em Cristo, nossos pecados foram pagos. Embora aqueles que estão em Cristo morram fisicamente, eles ressuscitarão para a vida eterna, como está em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, o nosso medo não é mais sobre a morte, porque a morte eterna nós não vamos passar mais. Nós vamos viver eternamente pela morte de Cristo. Cristo pagou o preço. O quinto texto é o valente amarrado. Nós já tratamos dele lá em Lucas, no texto 2, nós tratamos desse texto também, fez referência. Mas, nesse caso, o texto é bem importante a gente ver, porque o movimento Batalha Espiritual faz uso desse texto, e uso incorreto. Então, a parábola do homem valente de Marcos 3, 26, 27, nós vamos ler o de Marcos, mas aparece em Mateus e Lucas também. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir
mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa. Os adeptos do movimento Batalha Espiritual interpretam a parábola como uma estratégia missionária. Olha o que eles dizem. Cristo deu essa estratégia para a igreja. Vocês vão pregar o evangelho, mas antes de a igreja poder entrar numa área para evangelizar, ela tem que amarrar os espíritos territoriais. Isso não é bíblico. O homem valente, que é o espírito territorial, ele já foi amarrado. O que nós vamos fazer é resgatar os bens desse homem valente que já está amarrado. É isso que fazemos quando pregamos o evangelho. Nós saqueamos o reino de Satanás, porque ele está amarrado. A passagem, na verdade, ela descreve o trabalho de Jesus, essa passagem do homem valente. Jesus é o libertador. Jesus contou essa parábola para mostrar de onde vinha o seu poder para expulsar os demônios. Vinha de Deus. A chegada do reino de Deus na pessoa de Cristo havia amarrado o valente. E agora Jesus podia saquear a casa de Satanás. Os demônios, nas narrativas do Evangelho, eles nunca se aproximaram de Jesus como guerreiros, mas como suplicantes. Eles vinham pedindo, manda a gente para lá, para aqueles porcos, manda a gente para o abismo, né? Reconhecendo que Jesus é o Senhor. Nas expulsões, os demônios que saquearam-lhe os bens, os demônios que Jesus prendeu, expulsou, não correspondem a amarrar Satanás. Toda vez que Jesus tira os demônios de uma pessoa e manda para os porcos ou manda para o abismo, ele não está, no caso, amarrando Satanás. Ele está saqueando os bens, pois Satanás já está amarrado. A passagem não diz quando Jesus amarrou Satanás, essa passagem do homem valente. Ela não diz, mas fica claro que o aprisionamento de Satanás começa com a chegada do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Em Mateus 12, 28 diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A morte na cruz, a ressurreição e a ascensão foram os momentos de nós. As expulsões feitas pelos apóstolos não eram amarrações, mas o saque do reino de Satanás. Então, quando Jesus também manda que nós ide e pregai o evangelho a toda criatura, que está em Marcos, né, em Mateus 28, ele não está mandando a gente amarrar Satanás antes para pregar. Ele está mandando a gente ir pregar. Porque Satanás já está amarrado e o ato agora é de saquear os bens, como nas batalhas antigas, onde depois do povo ter sido vencido, ele era saqueado, todos os seus bens eram retirados, eram levados. Nosso Senhor Jesus Cristo é que é mais forte que o valente. Ele entra na casa e o amarra. Quando ele dá autoridade aos discípulos para expelir demônios, em Marcos 3, 14, 16, que vocês estão vendo o texto aí, e em Lucas 10, 18, 19, Jesus não os instrui a amarrar Satanás. Ele manda ir pregar.
Por esse motivo, o uso do termo amarrar para se referir à obra da igreja, hoje, contra Satanás e seus anjos, não se justifica biblicamente. Confunde o crente e esvazia a obra de Cristo. Todo o efeito de Cristo ter morrido na cruz, de ter sofrido, ressuscitado depois e elevado aos céus, isso daí fica mínimo diante da necessidade de novamente amarrar Satanás, que já tinha sido amarrado pelo próprio Cristo. Além de privar os crentes do poder e da confiança que existe em saber que Satanás já foi morto, nós ainda diminuímos a obra de Cristo. O último texto que nós vamos ver é o dragão amarrado. Jesus, em sua vinda, morte, ressurreição e ascensão, ele limitou radicalmente o poder do diabo. Em Apocalipse 20, 1-3, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. João aqui ele se refere à restrição de Jesus, que Jesus impôs ao diabo por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário. O anjo é Cristo, que amarra e prende o dragão. 1000 anos que o dragão ficou amarrado corresponde entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Portanto, a base da nossa vitória contra as forças das trevas é a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Esse Satanás, ele está amarrado agora e no porvir. Nos evangelhos, Satanás é apresentado como um inimigo vencido. O Senhor Jesus declara que Satanás é um inimigo amarrado. A vitória final sobre Satanás é vista como futura. Vejamos Mateus 25:41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa tensão faz parte do ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus, que já está presente, porque Cristo já veio e amarrou Satanás, mas que ainda é vindouro, porque na sua consumação ela acontecerá no retorno de Cristo. Então, o final completo de Satanás vai acontecer na segunda vinda de Cristo, quando ele e seus anjos serão jogados no fogo do inferno. A igreja, ela enfrenta um inimigo ativo, mas um inimigo que já está vencido por Jesus, que derrotou e limitou Satanás em sua atividade, uma serpente cuja cabeça está esmagada. É sempre aquele estágio que eu falo para vocês do já e do ainda não. Satanás está preso, amarrado, vencido, mas ainda não jogado no fogo do inferno. Que conclusão nós podemos chegar aqui? Satanás está limitado, reduzido em sua atividade pela vontade de Deus e a vitória de Cristo na cruz. Se a gente negligenciar esse ensino bíblico, a gente está
minimizando a vitória de Cristo na cruz. Como a gente pode aplicar essa lição de hoje? O nosso papel como membros da Igreja de Cristo é saquear o inimigo. Não é amarrar, é saquear. De que maneira? Pregando o Evangelho de Jesus e expandindo o reino de Deus. Eu espero que essa lição seja clara para nós e nós não queramos sair por aí amarrando mais Satanás. Ele está amarrado, ele é um inimigo terrível, mas nós não tememos, porque Cristo venceu Satanás, seus demônios, e vai jogá-los no final, na sua volta, no fogo do inferno. Espero você na próxima aula.